Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Ana, tem um lance que sempre rola nas comunidades de fãs de Power Rangers, nos fóruns, na época do Orkut também rolava bastante. Quem é mais poderoso, Jason ou Tommy? E aí? Hoje vai rolar aqui, gente, um fight. Rafa disse que não era pra gente brigar, mas eu vou brigar e vou defender Jason. Não era pra ser isso, né? Mais um Papo Ranger aqui no Mega Power Brasil, aquele quadro que vocês estão gostando bastante. Então, se você já tá gostando do quadro, faz o que, Ana? Se inscreve no canal, gente. Fica inscrito, fica com a gente, vem fazer parte do Squad do Poder. E deixa aquele like, o Power Like, pra você falar pro YouTube que, né, ele quer entregar esses vídeos para toda a Alameda dos Anjos. Lembrando uma coisa, né, muito interessante, o YouTube não está entregando os vídeos recentemente, né? Muita gente reclamando, Rafael, eu tô com o sino assinado e eu não recebo o vídeo. Então a gente pede que você siga tanto o Twitter quanto o Instagram, porque na hora que o vídeo sai a gente notifica por lá, então aí você fica 100% conectado o tempo inteiro com o Mega Power. É difícil sim bater o martelo sobre quem é o personagem mais forte, até porque isso depende muito de como é abordado, né? Pode ser um roteirista ficar do lado do Tommy, um outro roteirista ficar do lado do Jason, acaba que vira uma grande diversão para os fãs. Mas é claro que tem um favoritismo, né? E por muitos anos, né, teve esse favoritismo pro lado do Tommy. O Tommy claramente foi mais explorado ao longo dos anos, até recentemente, onde o Jason está, né, tem ganhado destaque nos quadrinhos. Então, é uma escolha óbvia, né, gente? Foi um personagem que fez muito sucesso lá nos anos 90, vendeu muito, vende até hoje, né? Onde você bota Tommy, aparece esgota, né, Ana? Os Tommyzete, né? O pessoal que é seguidor de Tommy, e esgota tudo. Então, assim, dá pra entender esse favoritismo, mas estou aqui pra dizer que eu estou do lado de Jason e dessa nova exploração que ele está tendo aí nas novas mídias. Então vamos fazer uma escadinha até chegar nos dias atuais. Vamos começar com Mighty Morphin até chegar no que a gente tem de mais recente de ambos os personagens. Jason e Tommy apareceram em Mighty Morphin Power Rangers, sendo que Jason veio antes de Tommy. Isso, Jason, ele é o líder da equipe desde o dia 1, né? Assim, quando Zordon e Alpha convocam os 5 adolescentes com garra, né? É dito ali pra cada um aquela cena icônica: Jason, você será o Ranger Vermelho, o líder da equipe, porque Zordon já identificou que ele tem esse senso de liderança nato, uma responsabilidade e disciplina muito grande. E tem um detalhe muito interessante que a gente não percebe na série TV e os quadrinhos ajudaram bastante, principalmente Saban's Go-Go, é que toda a parte de Jason até Tommy entrar na equipe existe um intervalo de tempo considerável. Então durante todo esse período, o Jason, assim como os outros, vão evoluindo em experiência de combate e aprendendo a ser um Power Ranger. E fora isso, aprendendo a lutar um junto do outro, né, gente? Juntos somos mais, então é difícil uma equipe de 5, todo mundo se dá bem, você conseguir liderar e delegar coisas no meio de batalha. Não é uma coisa simples, não é um trabalho em grupo de colégio, né? Eles literalmente estão sendo atacados e podem perder suas vidas, então é algo que é muita responsabilidade em cima do líder da equipe, a gente vê isso algumas vezes. E eles vão desenvolvendo esse trabalho em equipe ao longo do tempo, e quando o Tommy se junta à equipe, dá uma balançada nesse equilíbrio. Quando o Tommy entra, é bom deixar claro um detalhe interessante, é que tanto o Jason quanto o Tommy, eles em forma civil fazem artes marciais, né? Então os dois são muito parecidos nesse quesito. No momento que o Tommy chega em Alameda dos Anjos, os Mighty Morphin Power Rangers estão em um nível assim considerável, já enfrentaram alguns monstros de Rita, já conhece como é que funciona tudo, como a Ana comentou. E Tommy, ele é raptado por Rita Repulsa e transformado no Ranger Verde Tela, um Ranger muito poderoso, tão poderoso que consegue meio que derrotar parcialmente os Rangers naquele arco verde de raiva. Só que tem um detalhe importante que muita gente não pegou, porque isso foi explicado recentemente nos quadrinhos. É uma explicação por que os poderes do Tommy são instáveis. A gente sabe isso porque a moeda do poder do Ranger Verde foi ativada de maneira forçada. Isso, não passou pelo processo das outras moedas do poder, assim como o Zordon fez, que a gente exatamente não sabe qual é o processo, né? Um dia, sei lá, os quadrinhos vão revelar. E ele foi ativado através de magia, né? Com Rita Repulsa, ainda usando o escudo de sua mãe, Lady Fiena. O espírito da mãe, né, Ana? O espírito e a energia da mãe contida no escudo. É por isso que o Tommy tem o escudo, inclusive, né? Pra quem não sabe, não está acompanhando o quadrinho aí, o escudo é da mãe da Rita, ela que usava esse escudo.
Então é algo que foi feito pra atacar rápido, vencer e se esgotar, né? É por isso que o poder não funciona bem. Inclusive no quadrinho é comentado que só Zordon e Ninjal conseguem fazer a ativação natural das moedas do poder. E eu acho, Ana, que nesse primeiro embate com o Tommy em Verde de Raiva foi um embate interessante, né? A gente consegue ver que os poderes do Ranger Verde eles são realmente muito fortes. Talvez você acha que se tivesse ativado de forma correta seria maior que os Mighty Morphin tradicionais? Eu acho que seria algo similar, né? Eu acho que talvez ele ganhe o poder do sexto membro, né? Que geralmente é um Ranger mais poderoso. Sim, sim. Ele geralmente entra numa condição solo, tendo que lutar sozinho. Então o poder tem que ser um pouco maior, mas eu não acho que seria nada muito maior do que a equipe já tem. Porque ele entra pra equilibrar, né, as coisas. E no final do arco Verde de Raiva, quem consegue derrotar o Tommy... Jason. É Jason, né? A Ana acabou ganhando essa parte aí porque o Jason era o mais experiente, né, Ana? Pois é, o Jason mais experiente, o Tommy claramente, a gente tem que falar isso, ele claramente estava sendo prejudicado porque ele estava com uma lavagem cerebral, ele estava sendo controlado por Rita Repulsa, então ele não era ele mesmo, não eram suas próprias escolhas, né, estava confuso, então o Jason, depois de entender o inimigo, né, terem as primeiras lutas, perder algumas batalhas, ele consegue quebrar a maldição e tirar a Tommy desse feitiço e trazer ele pro lado dos Power Rangers, o que foi ótimo, né? Pronto, fechamos então essa primeira etapa, vamos avançar um pouco no tempo, porque como a gente comentou, os poderes do Ranger Verde são finitos, né? Então Tommy, ele em vários momentos na série de TV e também nos quadrinhos, oscila entre participar ou não da equipe, e isso deixa o personagem muito para baixo, inclusive. Em paralelo a isso, Jason é convocado para uma missão? Jason é convocado para uma missão, e não só isso, minha gente, Jason é ali, ó, tocado pelo conhecimento e sabe de coisas que nenhum outro Ranger sabe. Olha aí, ele sabe da grande batalha de todos os Power Rangers. Não estou falando da batalha lendária, estou falando do arco Shattered Grid. A verdadeira batalha lendária. O Tommy Oliver de outra realidade quase destruiu todos os Power Rangers e conquistou a rede de morfagem. E ninguém lembrava porque as memórias foram apagadas, mas Jason, né, recebendo a confiança e a aposta do emissário da rede de morfagem azul, é revelado aí tudo o que aconteceu, porque agora ele será o Omega Ranger vermelho. Exatamente, os Omega Rangers, né, são Rangers bem antigos, de milhares de anos atrás. A equipe original, para vocês terem ideia, lutaram contra seres cósmicos chamados Empyreos, que agora estão lutando contra os Omega Rangers atuais, né, que é Jason, Trini e Zack. O Ryan Parrott, que é o criador desses poderes, comentou nas redes sociais que os poderes dos Omega Rangers são muito fortes, porque eles possuem uma ligação muito próxima à corrente de morfagem, né? O morfador é meio rudimentar, né, Ana? Então, eles são muito próximos à rede. Só que aí, para deixar tudo balanceado, a gente sabe que tem a entrada do Tommy como Ranger branco. E ele comentou também nas redes sociais que os poderes Ômega são equiparáveis aos poderes da luz branca. Pois é, o que é ótimo, né? Porque o meio que o Tommy, a gente já comentou isso nos nossos podcasts, ele meio que vira o Deus Ex Machina, né? Ele literalmente desce numa luz branca, parecendo um deus, quando ele recebe os poderes do Ranger branco. E o Zordon fala, esse é o Ranger mais poderoso. Então fica aquela coisa, aquele misticismo sério, né, em cima dele, que ajudou, inclusive, na popularidade do personagem. Claro, né? Apesar de ter muita gente que ama o Tommy como Ranger verde, o Ranger branco veio para selar aí essa popularidade dele como o Ranger mais forte. Mas espera aí, meus amigos, porque agora nos quadrinhos os Omega Rangers são tão fortes quanto o Ranger branco. Os dois são o mesmo nível, é muito interessante que isso é comentado, inclusive, em vários momentos, né? O Zordon fala que os poderes, a luz branca, são muito fortes e Tommy tem que aprender a utilizar bem esses poderes. Inclusive no começo do arco Necessary Evil, ele não tem noção do quão ele consegue alcançar utilizando os poderes do Ranger branco. Então eu acho que nesse momento os dois têm poderes parecidos e Tommy melhorou muito sua postura na equipe, até porque ele começa a aprender a ser um líder. Inclusive a gente vê nos quadrinhos, né, alguns encontros de Jason e Tommy nesse período, enquanto o Jason é o Omega Ranger vermelho, e o Tommy confessa pra ele que ele está muito perdido, que ele precisava do Jason na equipe, que ele se espelhava na liderança do Jason e que tá sendo difícil pra ele aprender a ocupar esse espaço de líder, né? Então você vê que até mesmo o Tommy olhava pro Jason com muito respeito e como um verdadeiro líder, então
respeita aí. Avançando um pouco agora no tempo, Ana, um pouco mais só, tá? Os Omega Rangers vão deixar de existir alguma parte na história, os poderes pelo menos, porque tem que bater com a cronologia da franquia. Então Jason vai virar o Ranger dourado lá na segunda parte de Power Rangers Zell, e Tommy deixa de ser o Ranger branco para ser o Ranger Zell vermelho. A gente sabe que os poderes do Cristal Zell são absurdos, eles conseguem evoluir com o tempo, podendo ficar poderes infinitos praticamente. Então, quando Tommy e os outros Rangers recebem os poderes Zell, para mim são uma das equipes mais poderosas. Talvez não tanto naquele período, porque eles acabaram de receber os poderes, e nós temos Jason com os poderes de Trifória, que são misteriosos ainda. Gente, inclusive estamos tecendo aí teorias de onde vem o poder, né, de Trifória. Da onde vem esse poder? A gente tá assim, tem ligação com o Cristal Zell. A temporada é Power Rangers Zell, né? Então, será que esse poder deriva de um Cristal Zell que não é aquele que tá na Terra com o Zordon? A gente vê nos quadrinhos, lá no arco Beyond the Grid, que existe um planeta que é todo de Cristal Zell. Ele é feito de Cristal Zell. Então, não existe só esse Cristal Zell que a gente vê na série e nos quadrinhos atualmente. Pode ter um Trifória mesmo, né? Pode ter um Trifória que originou esses poderes. Ou, enfim, quem criou esse poder pode ter conseguido um pedaço de Cristal Zell para ativar, e por isso que meio que atraiu, né? Essa equipe se atraiu. Por enquanto é só o campo de especulação, tá, gente? Mas a gente sabe que os poderes do Ranger Dourado são muito fortes. Jason, inclusive, fica com super velocidade. A gente não vai entrar na parte dos Zords, porque, obviamente, quando eles vão mudando de poder, outros Zords vão entrando. A gente tá mais focado na parte de combate e experiência. Acho que nesse período os dois estão bem experientes, e a gente não sabe o que aconteceu da época de Jason Ômega até chegar em Zell, né? A gente tem esse intervalo em branco na história. Inclusive estamos aí esperando o Mighty Morphin Red pra gente saber o que foi que Jason fez depois que ele largou os poderes Ômega, porque eu acho que o poder Ômega não vai deixar de existir, né? Provavelmente os Guardiões vão ser liberados, né? Os Guardiões do Poder atualmente, e o poder vai ficar guardado para uma nova equipe, uma nova necessidade cósmica que aparecer, né? A gente vai dar agora uma freada em Jason, porque Tommy avança em velocidade total, porque ele muda de Zell para Turbo, né? A primeira parte de Power Rangers Turbo, que segundo a história são poderes mais poderosos que Zell para enfrentar Divatox. A gente sabe por que acontece a mudança de poder, é porque eles precisam mudar de uma série de Super Sentai para outra para adaptar. O que a gente pode teorizar é que talvez os poderes Zell estavam instáveis também, ele não poderia continuar utilizando, e aí colocaram o poder Turbo, mas eu acho que Turbo e Zell ainda seria mais poderoso na prática. Pra mim não faz sentido essa explicação nenhuma. A gente sabe que a explicação do mundo real, né, é justamente mercadológica. Eles tinham que fazer a adaptação de outra série, porque tava no contrato. Isso. Mas quando a gente mergulha dentro do universo da franquia e na lore de Power Rangers, não faz sentido dizer que o poder de Turbo é mais forte do que o Zell. Porque o Zell é um poder infinito que vai ficando mais forte quanto mais você usa. Então, teoricamente, não tinha por que aquela equipe mudar de poder. Eles deviam ficar como Zell até o fim. Então, eu acho que os quadrinhos vão entrar aí com uma explicação bombástica do porquê isso teve que acontecer. A gente já está vendo que o Cristal Zell pode causar tretas malignas. Muitas, né? A gente está acompanhando aí no novo arco. Né, a gente viu a criação de Lord Zed só com um pequeno toque da ponta do dedo, a vida dele mudou completamente, sua aparência física também, causando muita dor e sofrimento. Então a gente sabe que o Cristal Zell pode dar ruim, então é possível que a gente veja uma explicação do porquê eles soltaram esse poder. Mas, Rafael, Ana, cadê Jason nesse período? Ele tá fazendo o quê? A gente sabe agora nos quadrinhos que ele recebe de volta a moeda do Ranger vermelho, mas ele não utiliza nesse período de Turbo e vai utilizar mais na frente lá em Eternamente Vermelho, junto com o Tommy, inclusive, usando os poderes de Zell, porque Turbo tá com TJ. Então o Jason volta a utilizar os poderes do Ranger vermelho. Avançando ainda mais no tempo, Tommy vira um professor e também arqueólogo e encontra as dinopedras, e aí ele vira o Dinotrovão Preto. Rapidinho, antes da gente entrar nisso aí, gente, imagina um Forever Head 2.0, agora dessa vez com o Rock, né, porque o ator legal. Recusou da primeira vez, e aí pode ter o Rock e o Jason parecendo com o poder Ômega. Seria muito bom. Raso, providencia isso aí, nem que seja em quadrinho, a gente quer ver também. Mas agora sim, Ana, voltando pra Dinotrovão, Tommy consegue a Dinopedra
preta, mais um poder, né, que dá outras habilidades para ele, dá invisibilidade, super velocidade que ele já tinha quando ele era turbo, mas tudo bem, né? E a Dinopedra preta só pode ser removida a ligação com o usuário caso o usuário morra. Então o Tommy nesse período tá muito mais forte, mas experiente também, né? A gente pode falar em Dinotrovão? Ele parece que tem um conhecimento muito grande sobre as equipes de Power Rangers, inclusive equipes fora da Terra, equipes nunca antes vistas na Terra, né? A gente sabe lá em Dinotrovão que aparecem alguns símbolos dessas equipes. Não tem, na verdade, um desenvolvimento sobre isso. Como o Tommy ficou sabendo disso? Através de quem? Com a ajuda de alguém ou sozinho? Né? Ele, enfim, recebeu a visita de um Ranger fora do planeta. Não sabemos. E o que não sabemos também é o paradeiro de Jason, né? É isso, eu ia chegar nessa parte. A gente tem essa lacuna ainda e vai ter essa lacuna até um pouco mais na frente, né? Depois de Dinotrovão, a gente vê Tommy em Super Mega Force com os poderes verde e branco. Muita gente não entendeu isso, na verdade, na época, porque não tinha explicação. Só que mais tarde a gente vai deduzir que ele tinha esses poderes na época porque ele tem um novo morfador. E nós temos a entrada do morfador mestre, né, que é um morfador que permite Tommy acessar suas formas anteriores, todas, inclusive do Ranger Verde, que os poderes haviam sumido, a gente não sabe como ele conseguiu recuperar. Então, nesse período, a gente tem um Tommy não só experiente, como super poderoso também. E é nessa hora que entra muito esse lance da popularidade do personagem, né? Eu acho que do jeito que Power Rangers está desenvolvendo seu universo expandido, isso exige uma explicação melhor do que eu tirei esse morfador do nada, recuperei poderes que estavam extintos do nada, e a gente vai precisar que isso seja desenvolvido de alguma forma com ou algum personagem construindo isso, recuperando esses poderes, Billy, quem sabe, não sabemos porque fica um pouco overpower, né? Chega um momento que você fala assim, beleza, e... né? A gente sabe que ele vai perder os poderes do Morfador Mestre, né? Lá em Soul of the Dragon, o Morfador vai quebrar, né? Tommy já tá com problema na coluna, inclusive, então ele vai deixar eventualmente de ser um Power Ranger, tá velho. E a última aparição que nós temos do Jason, a do Tommy foi essa aí, a última aparição que foi em Super Ninja Steel, depois em Soul of the Dragon, Jason em Power Rangers Beast Morphers, que ele recebe um chamado da rede de morfagem para lutar ao lado de Devon e os outros Rangers contra o Goldar que voltou. Pois é, gente, é um negócio bem interessante, porque a gente fica muito tempo sem ver o Jason, e de repente ele é simplesmente convocado pela própria rede de morfagem, porque ele sai literalmente lá do raio de Morphex. Sim. E aparece, né, recebendo sua moeda, né, que o Devon achou no meteoro, que só pode ter sido a rede de morfagem ou o Billy que mandou aí no meteoro. Lá de Equitá, né? Lá de Equitá, jogou assim, ó. Tome. E assim, a gente sabe que ele continua super poderoso, ainda é... Com um grande conhecimento, né, Ana? Um grande conhecimento. Inclusive, na época, né, da temporada Beast Morphers, nós especulamos muito, né, de se o Jason seria o grande comandante da Grid Battle Force. Porque ele conhece a Grid Battle Force. Porque ele conhece todo mundo. Ele sabe quem são todos os Rangers, que era algo que só o Tommy conhecia. Ou por onde andou o Jason para ter esse conhecimento? Então, Ana, essa é a trajetória desses dois personagens até o momento, né? Até o que foi mostrado tanto em série de TV quanto em quadrinhos. Será que dá pra bater um martelo de quem é o mais forte entre os dois? Eu vou deixar minha opinião primeiro, depois eu quero saber a sua. Eu acho que são poderes equiparáveis, eu acho que os dois chegaram em um nível muito parecido, tanto de combate quanto de experiência, amadurecimento principalmente, né? O Jason e o Tommy que a gente vê em Mighty Morphin são uma coisa, e que a gente vê lá na frente são Rangers experientes que respeitam toda essa trajetória que viveram durante todo esse tempo. Eu concordo, eu acho que eles têm um poder muito parecido, mas, né, a gente conhece uma trajetória muito maior do Tommy e sabe aonde vai dar. O Jason meio que tem uma lacuna, onde a gente não sabe o que foi feito dele, se ele treinou, se ele recebeu outros poderes, se ele viajou para outros planetas, a gente não sabe o que aconteceu. Né? E também, diferente do Tommy, que tem o fechamento no quadrinho Soul of the Dragon, a gente não tem um fechamento do Jason, então a gente não sabe até onde ele poderá ir ainda. Então assim, gente, Jason ainda tem possibilidade de ser explorado, ele ainda pode virar um outro Ranger com outro poder, a gente não sabe, ele pode estar, enfim, trabalhando em outro planeta, ótimo, né, enfim...
né? Então, assim, tem muitas possibilidades, porque nem a série de TV, nem a Boom Studios fecharam o destino do personagem. Eu acho que não vai fechar agora não, tá? Mas a discussão continua com você que tá do outro lado. Quem vence o combate? Tommy ou Jason? Pegando tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu vi o que você fez aí, tá, Ana? Não esquece de seguir o Mega Power aonde? Nas redes sociais, gente, no @MegaPowerBrasil, estamos aí em todas as redes sociais. Siga para ficar por dentro de tudo, Twitter, Facebook, Instagram. Fique por dentro de tudo. E, claro, nosso site, que é o megapowerbrasil.com, onde saem todas as nossas informações por lá. Então vem também pegar o Apoia-se, que está aqui na descrição do vídeo, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, onde o Bruno e o Rafael de Paulo estão apoiando. Vem fazer parte desse squad que está ajudando o Mega Power Brasil a crescer todo dia um pouco mais. É que nem o poder do Tommy, que vai crescendo com o tempo, é o que você pode fazer com o Mega Power Brasil. É isso, galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.